Pessoal, critérios de falha, alguns exercícios junto com vocês aqui para fixar o conteúdo. Na tela, então, uma questão da UFAL. Diz o seguinte, de forma simplificada, pode-se dizer que o coeficiente de segurança de uma estrutura corresponde a um número maior que a unidade, que ao multiplicar o estado de tensão atuante provoca ruína do material com o qual a estrutura foi executada. Com isso, vários critérios a respeito da ruína dos materiais foram propostos ao longo do tempo. Entende-se por critério de ruína, critério de falha ou critério de resistência a lei empírica fundamentada experimentalmente, proposta para estabelecer as condições de falha que ocorrem em um ponto da estrutura ou em um elemento estrutural. Perfeito. Já matamos aqui com gabarito letra A. É uma lei de fato empírica, fundamentada com base em ensaios, para estabelecer falhas, exatamente da forma com que a alternativa A nos colocou. B, não é uma equação teórica, a gente não tem dedução para chegar a esse nível. Isso foi, na verdade, fundamentado experimentalmente, empiricamente. Que mais aqui? Lei empírica que determina a condição de segurança. Não determina nenhuma condição de segurança, estou falando de critérios de falha. Lei empírica fundamentada teoricamente, não tem fundamentação teórica, é em base em análise. Equação teórica também não é. Então, são condições que foram validadas experimentalmente, não teoricamente, determinam aí, estamos falando dos critérios de falha, e uma equação não foi deduzida, e sim empiricamente estabeleceu seus ensaios. FGV cobrou o seguinte: em um ponto crítico de um elemento estrutural feito de aço, cuja tensão de escoamento em tração é 260 MPa, ocorre um estado plano de tensão XY. Sabendo que as tensões normais σx e σy e tensão cisalhante tal xy neste ponto são iguais a 80 de tração, 40 de compressão e 25 de cisalhamento positivo, respectivamente, o valor do coeficiente de segurança em relação ao escoamento, usando critério da tensão de cisalhamento máxima, critério de Tresca. Nós estamos falando de aço, nós estamos falando do material dúctil. Tem o Tresca e tem o von Mises. Tresca vai falar da tensão de cisalhamento máxima, von Mises vai falar da energia de distorção máxima no ensaio de tração. Critério de Tresca definido. Primeiro eu preciso saber, então, se eu já sei a tensão de escoamento, quero saber quais são as tensões máximas. Eu já falei para vocês que se existe cisalhamento, nós não estamos diante das tensões principais. Preciso rotacionar e encontrar o sistema de eixos que me leva às respectivas tensões principais. Fácil, faço isso pelo círculo de Mohr. Tensão média 20 MPa, raio mais 65 MPa. Tem dúvidas? Volta na aula que eu falo de transformação de tensões, que eu falo sobre círculo de Mohr. Cheguei na tensão máxima e tensão mínima. Veja, tem sinais opostos, então estão em lados distintos do diagrama de Mohr. Se eu fizer isso, a tensão máxima está lá no 85, a mínima está no 45, esse é o meu círculo de Mohr. Estado plano de tensões, Venturim. Eu tenho sempre o ponto Z lá em zero. Sim, mas o ponto Z, com os demais eixos, me dá círculos de Mohr menores. Então a tensão de cisalhamento máxima é exatamente o raio do estado plano de tensão que eu estou tratando. Porque nesse caso, como estão em sinais opostos, a tensão de cisalhamento máxima no plano, aqui está escrito, é igual a tensão de cisalhamento máxima absoluta, porque este é o maior círculo de Mohr possível. Isso tudo é igual a raio, que é igual a 65 megapascal. Por isso, a tensão atuante é de 65, a tensão máxima que atua no elemento é de 65 MPa, sendo que a tensão limite no ensaio de tração é metade do escoamento, lembra? 130 MPa é a minha tensão limite. O meu coeficiente de segurança, então, é qual seria o meu limite, dividido por o que eu tenho máximo atuante. 130 por 65, número 2. Então, eu tenho um coeficiente de segurança 2 em relação à ruptura, utilizando o critério de Tresca. Tensão máxima tem que ser menor do que a metade
da tensão de escoamento. Próxima questão, CESP-CEBRASP. Julgue os itens seguintes referentes a transformações de tensão. Em um carregamento uniaxial em tração, a tensão necessária para promover o escoamento será a mesma se avaliada pelo critério de Tresca ou pelo critério de von Mises. Gente, nós falamos que são critérios semelhantes, mas um é mais rigoroso, outro menos rigoroso. Esse maior ou menor rigor vem em relação ao ensaio de torção, que, quando eu adoto von Mises, eu tenho um pouco mais de flexibilização. Então, o critério de von Mises engloba todo o hexágono de Tresca. Só que eu estou falando de tração uniaxial, só em uma direção. Então, eu pego em uma direção, traciono. Este é o meu ponto. Só tem tração, eu levo. No outro eixo, digamos que seja um sistema XY, de eixos X, Y. Eu pego um elemento e aplico tensão na direção X. Na direção Y, tensão nula. Então esse seria o meu ciclo de Mohr, quando eu vou aqui no máximo até o escoamento, porque eu estou falando de escoamento, promover o escoamento. Critérios de falha de Tresca e von Mises são para materiais dúcteis. Perfeito. Faço esses dois ensaios. Mudou alguma coisa em relação a Tresca e a von Mises? Não. É o mesmo ponto. É este ponto em vermelho aqui. Por isso, embora os critérios tenham rigor diferente, para um ensaio de uniaxial de tração, não muda. Todos permitem que a gente vá até simplesmente metade do escoamento na tensão máxima de cisalhamento, e o hexágono é esse. Uniaxialmente, eu posso ir até o escoamento. Quando eu faço isso numa tensão de cisalhamento máxima, metade do escoamento. Cesgran-Rio, questão da Petrobras. No dimensionamento de um eixo de material dúctil sujeito, olha, dúctil sujeito a torção combinada com flexão, ou flexotorção, onde os pontos mais solicitados situam-se na superfície do eixo. Opa, a superfície do eixo está do plano de tensões. Com qual o critério de resistência mais adequado é o critério de resistência mais adequado. Tensão normal máxima, isso é critério de tensão normal máxima de materiais frágeis. Tensão cisalhante máxima, com as tensões principais de mesmo sinal. Vamos ver. Tensão de cisalhamento máxima com tensões principais de mesmo sinal. Energia de distorção com tensões principais de sinais opostos. Coulomb modificado e deformação normal máxima. Vamos dar uma olhada aqui quando a gente tem, olha, temos os critérios para materiais dúcteis, hexágono de Tresca e energia de distorção máxima, o critério de von Mises. Por que von Mises se diz o mais adequado? Porque ele considera o ensaio de torção. Portanto, um material dúctil sujeito à torção com flexão, a gente poderia, ou seria mais adequado, utilizar o critério de energia de distorção com tensões principais de sinais opostos. Seria esta figura aqui, o critério mais adequado, critério de von Mises. Assunto, como eu disse no início, pouco cobrado, não vale nem muito a pena explorar esse assunto nas aulas com vocês. Trouxe de maneira, uma pincelada bem rápida, para que, por acaso, se porventura vier a cair, você consiga resolver as questões teóricas ou fazer uma verificaçãozinha ou outra se o material falha. Geralmente, se vier a parte de material frágil, vai ser teórica. De material dúctil, aí pode ser uma avaliação utilizando o critério de Tresca, como a gente viu aqui na nossa aula, um exemplo. Um grande abraço e até a próxima.